Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda web aula da disciplina de Comunicação e Linguagem do curso de Gestão Comercial. Na aula de hoje, nós continuaremos abordando os processos envolvidos no ato de escrever. Na primeira aula, nós já falamos sobre este assunto, apresentei a vocês a diferença entre a linguagem oral e a linguagem escrita, apresentei os tipos de textos existentes, o texto verbal oral, o texto verbal escrito, o texto não verbal, o texto misto. E hoje nós continuaremos falando sobre o texto verbal escrito, tá bom? Primeiro, é preciso considerar que um texto, ele só pode ser considerado texto se ele tiver os fatores de textualidade. Um amontoado de frases não é um texto. Um amontoado de palavras não é um texto. Para escrever, não basta jogar palavras no papel ou digitar palavras aqui no computador, no notebook. Como eu disse na aula anterior, a atividade escrita é uma atividade complexa, é uma atividade que envolve planejamento. Todo texto produzido sem o planejamento, ele corre o risco muito grande de ser um texto mal escrito. Então é preciso planejar o assunto sobre o qual eu irei escrever, para quem eu estou escrevendo, qual o objetivo daquela escrita, qual o gênero mais adequado para escrever aquele texto, qual o suporte aquele texto será veiculado. Então são planejamentos que a gente precisa fazer. Depois de escrita, é preciso revisar o texto, buscando compreender se os objetivos foram alcançados. E aí, quando eu faço tudo isso, é porque eu estou tentando com que aquilo que eu escrevi seja considerado texto, ou seja, que ele tenha esses fatores de textualidade. Então, o que são esses fatores de textualidade? É o conjunto de características que fazem com que um texto pode ser considerado texto. Então, essas características, ou seja, esses fatores de textualidade, eles se classificam em coerência, porque o texto, geralmente, ele é organizado por parágrafos, que são os textos em prosa, né? Claro, existem textos em versos, como o poema, como a música, mas que não é o objeto de estudo dessa disciplina voltada para o gestor comercial. Como gestor comercial, vocês produzirão textos em prosa, que são aqueles textos organizados por linhas e parágrafos. E apesar de ser formado por parágrafos, esses textos eles têm que ter coerência, ou seja, ele tem que fazer sentido. Ele tem que ser um todo e não várias partes e cada parte apresentando contradição. Então é preciso ter muito cuidado e ao escrever esse texto, sempre me perguntar: esses parágrafos, eles têm coerência um com o outro? Ou seja, esses parágrafos, eles têm relação com o outro? Se meu objetivo é apresentar este tema a partir dessa perspectiva, eu estou sendo coerente com a tese que eu elaborei? Então, isso é preciso ser levado em consideração. A coesão, se a coerência tem a ver com o sentido, com o todo, a coesão são elementos que eu utilizo para ligar uma palavra a outra, para ligar um parágrafo ao outro, para ligar uma ideia a outra, tá? Como elemento de coesão, eu posso utilizar os sinais de pontuação, posso utilizar as conjunções, posso utilizar a elipse, tudo isso são elementos de coesão. Outro fator de textualidade é a intencionalidade. Todo texto, ao ser produzido, ele tem uma intenção. Então, quando eu for escrever, eu tenho que me perguntar qual é a minha intenção, ou seja, qual é o meu objetivo. O que eu pretendo com essa produção textual? Seja essa produção oral, que na produção oral também tem que ter esse cuidado, e também na produção escrita. Outro fator de textualidade é a aceitabilidade. Significa que sempre que eu produzo um texto, eu estou produzindo para outra pessoa. Outra pessoa irá ler, outra pessoa irá ouvir esse texto que eu estou produzindo. E esse texto, ele precisa ser aceito por essa outra pessoa. É por isso que eu tenho que pensar
É por isso que saber quem é o meu receptor, seja esse receptor ouvinte, seja esse receptor leitor, é importante. Por quê? Porque eu preciso adequar a linguagem. Se eu for falar com um grupo de adolescentes, a minha linguagem vai ser uma. Por quê? Porque eu vou adequar a minha linguagem à linguagem do adolescente, para que esse texto seja aceito por ele. Se o meu público, o meu ouvinte ou o meu leitor for criança, eu vou adequar a minha linguagem àquela criança. Se o meu público for, por exemplo, gestores comerciais, eu vou adequar a minha linguagem ao gestor comercial. Por quê? Para que o texto seja aceito pela pessoa, né, que irá recebê-lo. A outra característica da textualidade é a situacionalidade. Todo texto, ele é produzido em determinado contexto, em determinada situação. E a situação vai definir a linguagem que eu vou utilizar. Como eu disse para vocês lá na primeira aula, uma coisa é a produção de um texto para alunos. Eu, enquanto professora, produzindo textos para alunos. Outra coisa é eu produzindo um texto para mandar para minha irmã, para mandar para minha mãe, para mandar para os meus colegas. Então, a situação define qual é a linguagem que eu vou utilizar, tá? Outra característica da textualidade é a informatividade. Então, é bom que o texto ele tenha um alto nível de informatividade. Para isso, eu tenho o quê? Que ler muito, para selecionar as informações mais importantes sobre aquele tema que eu me propus escrever ou que eu me propus falar. Quando eu não tenho informação suficiente para produzir o meu texto, eu acabo fazendo aquilo que as pessoas chamam de encher linguiça, né? Fico enrolando, fico fazendo rodeios, fico repetindo a mesma ideia, utilizando apenas palavras diferentes. E o leitor e o ouvinte acaba percebendo isso. É por isso que antes de produzir este texto, é preciso ler muito, ler bons textos, selecionar bons textos, para quê? Para eu me nutrir de boas informações sobre aquele tema. E na hora de escrever, organizar essas informações para que o texto tenha um alto nível de informatividade. E por fim, a intertextualidade. O que é a intertextualidade? É a relação entre textos. Eu produzo um texto tendo outro texto como relação. Deixa eu dar um exemplo aqui. Com certeza vocês já ouviram o conto clássico da Chapeuzinho Vermelho, né? Vocês sabiam que há vários outros livros infantis que foram feitos tendo o texto da Chapeuzinho como base, ou seja, foram produzidos a partir de uma intertextualidade? Eu tenho, por exemplo, o livro Uma Chapeuzinho Amarelo, que foi escrito pelo Chico Buarque de Holanda. Eu tenho o livro Uma Chapeuzinho Vermelho, tá? Então, a intertextualidade é que um texto, ele conversa, ele dialoga com outros textos. A intertextualidade é quando eu produzo um texto tendo outros textos como base, outros textos como referência. Uma das formas de intertextualidade, por exemplo, é a paródia, né? Já viram aqueles artistas que fazem paródia de uma música, por exemplo? Aquela paródia, aquele texto é o exemplo de uma intertextualidade, porque para eu fazer uma paródia, eu tenho que ter um outro texto base, no caso, uma outra música base. Exemplo de intertextualidade também são as citações. Quando a gente vai produzir trabalhos acadêmicos, trabalhos científicos, o que a gente faz? A gente lê outros textos e acaba trazendo ideias desses outros textos para dentro dos nossos textos acadêmicos, científicos, em forma de citação direta, em forma de citação indireta. Então, quando eu trago outros textos para dentro do texto que eu estou produzindo, ou quando eu produzo um texto tendo como base outro texto, isso é a intertextualidade, ou seja, é a relação entre os textos. Então, esses são os fatores de textualidade. Esses são os fatores que garantem que um texto possa ser considerado um texto e não apenas um amontoado de palavras desorganizadas. Bem, eu falei para vocês que a coesão é um dos fatores de textualidade e eu quero falar um pouquinho mais sobre esse elemento essencial. Eu até tenho uma imagem aqui, né, que é de um quebra-cabeça, porque eu acho que os elementos de coesão, eles atuam assim no texto. Se bem utilizados, eles encaixam
cada ideia no seu devido lugar. Então, os autores Savioli e Fiorin, eles definem a coesão como sendo a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Então, eu tenho que utilizar os elementos de coesão para que esses elementos contribuam com a estrutura, com a organização do meu texto. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Olha só, este primeiro exemplo, é apenas um amontoado de frase. Ele nem pode ser considerado texto, porque olha só, a violência é um problema social. A violência precisa ser combatida. A violência causa grandes problemas para a sociedade. A violência precisa ser enfrentada. É importante reduzir a violência. Veja, isso aqui não é um texto, isso aqui é um amontoado de frases. Isso aqui, né, tem muitas repetições, coisas que a gente deve evitar na produção de textos escritos. E aí eu reescrevi e não tem nenhum elemento de coesão, ou seja, não tem nenhuma conjunção, nenhuma palavra que exerça a função, né, de elemento de coesão. E aí eu reescrevi esses enunciados aqui utilizando os elementos de coesão. Olha como agora se transformou em um texto. A violência é um problema social que precisa ser combatido, pois causa grandes problemas para a sociedade. Por isso, é preciso enfrentar e reduzir a violência. Olha, eu eliminei várias vezes a palavra violência. Utilizei aqui apenas 2 vezes. E também relacionei, ao invés de fazer um monte de frases desconexas, eu utilizei os elementos de coesão, porque a função dos elementos de coesão é exatamente essa: unir frases, unir ideias, unir palavras, unir expressões. Então, para evitar esse monte de frases curtas, o que eu fiz? Transformei essas frases curtas em períodos longos, tá? E para unir essas frases que antes eram frases curtas, eu utilizei os elementos de coesão. Então, olha só, a violência é um problema social que... Aqui eu utilizei esse elemento de coesão que é a conjunção, que é uma conjunção, pronome relativo que neste caso aqui está substituindo a palavra violência. Para evitar a repetição da palavra violência, eu utilizei aqui este pronome relativo. Já aqui eu utilizei essa conjunção explicativa, pois também é um elemento de coesão que se classifica como conjunção explicativa. Por quê? Porque essa segunda oração aqui está explicando a primeira. Para isso, eu utilizei uma conjunção explicativa, pois causa grandes problemas para a sociedade. Por isso, aqui eu utilizei outro elemento de coesão, neste caso aqui uma conjunção conclusiva, estou indicando a conclusão de uma ideia. Por isso é preciso enfrentar, e aqui eu utilizei outro elemento de coesão, no caso uma conjunção aditiva, e somei mais uma ideia. É preciso enfrentar, além disso, reduzir a violência. Agora sim, agora isso pode ser considerado um texto coerente, porque faz sentido, e um texto coeso. Por quê? Porque eu utilizei elementos coesivos para relacionar as ideias, relacionar as partes. Então, as partes têm que estar bem relacionadas, bem ligadas, bem intercaladas, para que esse texto ele seja um texto coerente. Bem, e quando a gente vai produzir o texto, a gente tem que escolher qual gênero a gente vai utilizar. E gêneros são muitos, gente. Olha só, carta, bilhete, propaganda, notícia de jornal, ofício, ata, memorando, convite. Tudo isso são exemplos de gêneros textuais. É uma infinidade de gêneros. E eu tenho que sempre definir qual é o gênero que eu vou utilizar para escrever. Além disso, para escrever esses muitos gêneros, eu preciso escolher a estrutura textual que eu vou utilizar. Estrutura ou tipologia, tá? É a mesma coisa. Então, para construir, por exemplo, uma propaganda, para construir, por exemplo, uma ata, um ofício, um memorando, eu vou escolher a estrutura mais adequada. E quais são as estruturas textuais ou tipologias textuais? Eu tenho a estrutura ou tipologia narrativa, a estrutura ou tipologia descritiva, estrutura ou tipologia injuntiva, estrutura ou tipologia expositiva e estrutura ou tipologia argumentativa. São 5 as estruturas textuais. Vou começar abordando aqui a estrutura ou tipologia narrativa. O que é narrar? Narrar é contar,
é relatar fatos. A narrativa ela pode ser real e ela também pode ser ficcional, no caso dos textos literários, como o romance, o conto, a crônica, a novela, são narrativas ficcionais. Mas também existem as narrativas reais, e eu tenho certeza que vocês já produziram narrativas hoje, porque a gente narra muito no nosso dia a dia, narra de forma oral, por exemplo, quando eu conto um sonho que eu tive, quando eu conto como foi o meu dia de trabalho, quando eu conto para alguém como foi a minha aula, eu estou o quê? Eu estou narrando, eu estou produzindo um texto narrativo, tá? Vamos pensar nos textos que vocês produzirão enquanto gestores comerciais. Vocês produzirão relatórios, né? No relatório, eu faço a narração dos fatos acontecidos. Vocês produzirão atas. Na ata, eu faço a narração. Aqui eu trouxe um exemplo de uma ata. Olha só. Aos 2 dias do mês de agosto de 2020, reuniram-se pelo Google Meet os professores do Instituto Federal de Rondônia, Campus Porto Velho, Zona Norte, para planejarem o segundo semestre de 2020. A reunião iniciou-se às 15 horas, sob comando da direção de ensino, a pauta apresentada. Então, isso é o início de uma ata, né? Essa ata aqui, o gênero é ata. E nesta ata predomina a tipologia narrativa, porque eu estou narrando, eu estou contando, eu estou relatando fatos acontecidos. Além da estrutura ou tipologia narrativa, a gente tem a estrutura ou tipologia descritiva. O que é? É descrever. Eu costumo dizer que descrever é como se eu fizesse um retrato, uma foto, porém utilizando palavras. Por quê? O texto descritivo é aquele texto que caracteriza, que apresenta as características de uma pessoa, de um lugar, de um objeto. E aí existe a descrição subjetiva, utilizada nos textos literários, tá? E existe as descrições objetivas, que serão as descrições que vocês produzirão, por exemplo, no ambiente de trabalho. Vamos pensar que você trabalha num local, por exemplo, e você precisa fazer uma licitação. Os produtos que você quer adquirir nessa licitação precisam estar bem descritos, né? Para não ter problemas aí de comprar algo que você, com características que você não gostaria de comprar, de adquirir, tá certo? Então, enquanto a narração narra um fato, trabalha com ações, a descrição, ela apresenta características. É por isso que no texto narrativo eu utilizo muitos verbos que indicam ação, movimento. Fez, falou, leu, comprou, pediu, né? Telefonou, escreveu. Já na tipologia ou estrutura descritiva, os verbos que eu utilizo são os verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? O verbo ser, estar, parecer, permanecer, continuar, são verbos que indicam modo, né? Por quê? Porque o objetivo do texto descritivo é caracterizar, né? É apresentar as características da pessoa, do objeto ou do lugar. Exemplo, Rondônia é um estado localizado no norte do Brasil, Amazônia brasileira. O estado faz divisa com Mato Grosso, Acre, Bolívia, possui 52 municípios e ocupa uma área de 237 mil e alguma coisa quilômetros quadrados. Segundo informações do IBGE de 2016, Rondônia é o 3º estado mais populoso da região norte e também é o 3º mais rico da região, responsável por 11% do PIB regional. O clima predominante é o tropical. Então veja bem que neste texto eu não estou contando uma história, eu não estou narrando um fato. Eu estou descrevendo este estado, apresentando as características desse estado. Para isso eu utilizo, olha aqui os verbos utilizados. O verbo é, olha só, é um estado, né? É tropical, olha aqui quantas vezes eu uso o verbo é, que é um verbo de ligação que serve para indicar modo, para indicar estado, ou seja, serve para caracterizar, neste caso aqui, caracterizar Rondônia. É muito comum que a descrição ela esteja presente também nos textos narrativos. Por quê? Porque um texto, ele pode ser escrito utilizando todas as estruturas, tá? Um texto narrativo, geralmente, quando eu narro um fato, eu acabo descrevendo também, né? Então, é muito comum que um texto narrativo, ele tenha também
trechos descritivos. E aí eu tenho que ver, por exemplo, na prova, o que o professor está pedindo? Ele está perguntando quais as estruturas presentes ou qual é a estrutura que mais se destaca, ou qual é a estrutura predominante. Porque geralmente um texto vai ter mais de uma estrutura, mas eu tenho que ver qual é a mais predominante, né? Se é a narrativa, se é a descritiva, se é a injuntiva. E eu trago aqui a estrutura injuntiva. O que é a estrutura injuntiva? É aquela estrutura que tem o objetivo de orientar as pessoas a realizarem determinadas ações. A estrutura injuntiva é muito presente nos gêneros bula de remédio, receita de um bolo, receita de uma carne, nos manuais. Quando a gente compra um objeto, este objeto ele vem junto com o manual. Então, o gênero é um manual, mas dentro daquele manual foi utilizada a estrutura injuntiva, porque o que é o manual? São orientações, instruções de como utilizar aquele manual, tá? Também a receita, por quê? Só que tem que ter cuidado que a receita, o início, como se organiza o gênero receita? Primeiro apresenta os ingredientes. Quando apresenta os ingredientes é uma descrição, tá? Então, a tipologia ali é a descritiva. Mas a segunda parte da receita é o modo de fazer. Adicione 3 ovos, acrescente 2 xícaras de leite, ou seja, está orientando como fazer aquele bolo, né? aquela determinada refeição. Temos também a estrutura ou tipologia expositiva, que é aquela estrutura que tem o objetivo de expor. Por exemplo, neste momento eu estou me comunicando com vocês e eu estou utilizando a estrutura expositiva, porque eu estou expondo o conteúdo. Então, a estrutura expositiva ela é muito utilizada em palestras, em seminários, em aulas, em livros didáticos, né? Então, em artigo científico, aqui eu tenho até um exemplo, porque um artigo científico, ele inicia, depois do título vem o resumo, né? E aí no resumo, o autor faz o quê? Ele expõe, ele apresenta os conteúdos que serão abordados. E por fim, a estrutura ou tipologia argumentativa. Veja bem, não confundam a estrutura expositiva com a argumentativa. A expositiva tem o objetivo só de expor um assunto. A argumentativa tem o objetivo de provar algo sobre um assunto. Quando eu produzo um texto em que predomina a estrutura argumentativa, eu vou escolher um ponto de vista para abordar aquele assunto. Escolhido esse ponto de vista, eu vou elaborar uma tese, porque todo texto argumentativo precisa ter uma tese. O que é tese? É aquilo que vai ser provado. Eu elaboro a minha tese, eu seleciono argumentos que eu vou utilizar para provar a minha tese e depois eu concluo. Essa conclusão pode ser fazendo um resumo ou apresentando soluções para o problema abordado. E aí eu vou apresentar para vocês esse texto em que predomina a estrutura argumentativa. O título é O Homem e a Natureza. Então veja bem, começa assim o primeiro parágrafo. A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua se não fosse perigosamente pretensiosa. Veja bem, neste primeiro parágrafo aqui eu já percebo que tem uma tese. O que o autor deste texto quer provar? Ele quer provar de que a natureza não existe para servir o homem, de que essa ideia é perigosa, de que essa ideia é uma ideia pretensiosa. Veja bem, o texto argumentativo, assim como os demais textos, ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas no texto argumentativo, logo na introdução, eu tenho que deixar claro a minha tese, ou seja, aquilo que eu quero provar. Então, já que a tese já ficou clara, então a introdução foi encerrada e agora ele começa o desenvolvimento. No desenvolvimento de um texto argumentativo, eu faço o quê? Eu exponho argumentos para provar a minha tese. Vamos ver os argumentos utilizados por esse autor aqui. Essa crença, qual crença? Olha, gente, para evitar repetição. Para evitar repetir esse trecho aqui, ó, a ideia de que a natureza existe para servir o homem, ele substituiu por essa crença. Essa crença, ou seja, a ideia de que a natureza existe para servir o homem, lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com segurança
que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas. A aquisição de características muito específicas, como a linguagem, o raciocínio, a memória pragmática, a noção de tempo e a capacidade de acumular, não fizeram do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas bem dotado para determinados fins. Então, veja bem, olha como este texto está coerente. Lá na introdução ele apresentou a tese, que era provar que a natureza não existe para servir o homem. No desenvolvimento, ele apresentou os argumentos para isso. Quais argumentos ele utiliza? De que não é porque nós, seres humanos, desenvolvemos a linguagem, o raciocínio lógico, não é por isso que nós somos superiores, né, aos elementos da natureza. Então, ele utiliza esse argumento e agora vem a última parte, que é a conclusão. Ele começa assim: isso que, veja bem, de novo, né? Isso aqui é um elemento de coesão. Para evitar a repetição de termos já expressos, utilizou isso aqui, ó. Isso, ou seja, o desenvolvimento de capacidades como a linguagem, o cálculo, o raciocínio lógico, isso não lhe confere autoridade para entender que todo o resto do universo deva prestar-lhe vassalagem, ou seja, favores, como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com o poder decisório do mundo. Este é um texto argumentativo, porque o objetivo é provar uma tese, ou seja, o objetivo é defender um ponto de vista. Para isso, o autor utiliza argumentos. Esse é um texto que tem todos os fatores de textualidade, é um texto que usa os elementos de coesão, é um texto coerente, é um texto com alto índice de informatividade, tá? Então, é um texto bem escrito. Veja bem, e como eu disse para vocês, existe o texto em prosa e um texto em verso. O texto em verso são os poemas, as músicas, que não são textos comuns ao gestor comercial, por exemplo. Por isso que nós estamos focando nos textos em prosa. O que são os textos em prosa? São aquele construído por parágrafos, tá? E é preciso saber como se estrutura um parágrafo, porque o parágrafo é como se fosse um mini texto. Então, esse parágrafo, ele tem que ter começo, meio e fim. Veja bem, o texto como um todo tem que ter começo, meio e fim. O parágrafo também. Eu tenho que apresentar a ideia do parágrafo, desenvolver aquela ideia e concluir, tá? Só depois é que eu vou para um novo parágrafo. E eu constantemente leio textos com parágrafos mal desenvolvidos. Por quê? Porque a pessoa apenas apresenta a ideia, mas não desenvolve a ideia. E é preciso desenvolver aquela ideia dentro do parágrafo, tá certo? Então, qual o parágrafo? A definição dele é uma unidade textual constituída por um ou mais períodos, quer dizer, né, por várias orações. O parágrafo, ele tem que ter a introdução. Essa introdução é o momento que eu apresento o assunto que vai ser discutido ali dentro. Nós chamamos de tópico frasal. Depois de apresentar esse assunto, eu desenvolvo essa ideia e concluo essa ideia dentro do parágrafo. Aí eu vou para um novo parágrafo, tá? Eu trouxe este parágrafo aqui porque, na minha opinião, ele é um parágrafo bem escrito. É uma redação do Enem, de uma aluna que conseguiu a nota 1000. E é um exemplo de parágrafo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Começa assim: Orkut, Twitter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas no mundo. E convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Veja bem, então a pessoa apresentou a ideia. Agora ela precisa desenvolver essa ideia dentro do parágrafo. E aí ela desenvolve assim: através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Desenvolveu a ideia apresentada. E aí conclui: nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. Então, este é um parágrafo que tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na terceira aula. Até lá!
Educação à distância, mudando realidades.